Olá, seguidores do Treino em Foco Anatomia de hoje, no seu penúltimo programa da série. Hoje nós vamos abordar a musculatura da parede abdominal, a musculatura que também tem uma função bem importante, que é a sustentação das vísceras. Então nós estamos aqui com o boneco anatômico, a musculatura que nós vamos abordar é uma musculatura estética. Nós já estamos vendo aqui o primeiro músculo que nós vamos abordar, que é o reto abdominal, que faz parte aí da parede abdominal, não só ele. Nós vamos primeiro isolar aqui e começar a análise do músculo reto abdominal. Então, o primeiro ponto que nós podemos chamar a atenção do músculo reto abdominal é que ele, obviamente, fica na parte anterior do corpo, abaixo da região torácica, numa região que nós chamamos de abdominal. E aqui nós estamos, então, com o músculo denominado de reto abdominal. Nós podemos entender que nessa região que eu passo o mouse agora aqui é a região visceral, e obviamente essa região visceral sobre a ação gravitacional ela gera uma pressão tanto um pouco para frente quanto principalmente para baixo. E nós podemos notar então, principalmente nessa parte de baixo, onde tem a inserção do reto abdominal na região pubiana, nós podemos notar que ele sustenta fortemente, é um dos músculos poderosos para sustentar essa pressão visceral causada, obviamente, pelos intestinos, principalmente, que se encontram nessa região que eu passo o mouse, gera então, como eu havia dito, uma pressão um pouco para frente, principalmente para baixo, que nós temos o assoalho pélvico, que também sustenta essa pressão, e o reto abdominal é um dos músculos que coparticipa dessa sustentação visceral. Como eu disse, não somente ele, mas ele é coparticipativo nessa ação. Em termos de movimentação, motor de movimento, o reto abdominal, se nós observarmos bem, vou ampliar um pouco aqui, nós podemos notar, olhando desse ponto, girando um pouco, que nós temos aqui a origem do abdominal a partir da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta costela. Desde o externo e processo chifoide, nós podemos ver que ele se alastra lateralmente, se dissipa também para o outro lado, e aqui está o ponto de origem, então, do músculo reto abdominal. Nós temos o ponto de origem sobre o osso externo e sobre a quinta costela do outro lado. Se nós girarmos agora aqui, nós podemos também ter essa visão. Se identificarmos agora o ponto de inserção, já que aqui foi a origem, é uma extremidade do músculo onde ele começa, né, a origem, nós temos aqui o ponto de inserção na região pubiana. Vou girar um pouco aqui para que a gente possa ter essa visão bem clara do ponto de inserção na região pubiana da pelve, do osso pélvico. Então nós temos aqui, através do boneco anatômico, essa possibilidade de enxergarmos o posicionamento na região da pelve e o posicionamento na região das costelas, região do externo processo chifoide. Quando esse músculo reto abdominal se contrai, obviamente ele tende a aproximar as suas duas extremidades. Então nós estamos falando aqui da região do tórax, aproximar da região pubiana, ou a região pubiana aproximar da região do tórax. Isso vai causar um movimento sobre a coluna vertebral chamado de flexão da coluna vertebral. Essa curvatura de lordose lombar, que é uma curvatura anatômica normal na posição em pé, uma curvatura que nós chamamos de lordose lombar, ela será alterada sobre a ação do músculo reto abdominal, que faz a aproximação da região do tórax para a região pubiana, ou se fixarmos a região do tórax, aproximará a região pubiana da região do tórax. E com isso, como eu estava dizendo, ocorrerá uma flexão lombar da coluna vertebral, onde irá alterar essa curvatura. Ela irá ficar com a concavidade anterior e não com a concavidade posterior, como nós vemos agora aqui. A convexidade, que é anterior, passará a ser posterior, invertendo a curvatura. E isso é o que nós chamamos de flexão da coluna vertebral. O Treino em Foco fez uma série Treino em Foco Exercícios Abdominais, onde nós abordamos 28 tipos diferentes de exercícios abdominais e nós tocamos sempre nesse assunto, a questão do reto abdominal e o movimento que ele produz. Ele gera uma tendência também de retroversão da pelve, de girar a pelve para trás, que foi tema do Treino em Foco Responde dessa semana, gerando também uma hipolordose lombar, podendo ser um dos pontos agravantes de um desvio postural. Podendo ser um dos pontos agravantes de um desvio postural. O músculo reto abdominal, visto também de outra forma, ele é extremamente estético, já que ele se encontra na parte superficial do corpo. Se nós colocarmos aqui os outros grupos musculares, nós percebemos que os outros grupos são mais internos nessa região do que o reto abdominal. Portanto, ele se torna um músculo estético,
normalmente é entendido com os seus ventres musculares bem hipertrofiados, dando aquela ideia de tanque, de abdômen tanquinho, como algumas pessoas colocam, o abdômen trincado, rasgado, marcado, que seriam os ventres musculares do músculo reto abdominal que ficam extremamente marcados e hipertrofiados, dando aquele desenho da parede abdominal que é desejo de muitos do ponto de vista estético. Do ponto de vista funcional, como eu falei, ele é um flexor lombar da coluna vertebral e também tem, junto com outros grupos que eu vou mostrar agora, a função de sustentador visceral. É um músculo importante, portanto, do ponto de vista funcional, como também um músculo importante do ponto de vista estético. Se nós agora partimos para outra análise, nós podemos, eu vou agora fixar aqui o músculo oblíquo interno, que também corresponde à musculatura da parede abdominal. Então nós vamos agora fixar o músculo oblíquo interno de um lado. Vocês podem notar que ele roda toda a lateral da região da cintura e ele tem uma inserção, uma fáscia lombar que vai ser colocada aqui. Aqui nós estamos analisando e vendo somente a parte do ventre muscular. Aqui atrás, então, ele vai se inserir nesse ponto numa fáscia lombar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E nós podemos notar que o oblíquo interno ele está abaixo da camada do reto abdominal, fazendo a sua inserção numa fáscia tendínea também sobre o músculo reto abdominal. Do ponto de vista funcional, os músculos oblíquos contribuem também na flexão lombar da coluna vertebral, ou seja, auxiliando o reto abdominal na flexão lombar. Os músculos oblíquos também participam da inclinação lateral da coluna vertebral, então inclinar o tronco lateralmente também tem uma ação muscular dos oblíquos produzindo esse movimento, quando se há uma resistência, obviamente, a esse movimento. E além disso, o músculo oblíquo interno é um rotador do tronco, fazendo a rotação tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Agora eu vou colocar o outro grupo, o outro lado, para que nós possamos ter essa visão. Então ele é um rotador da coluna vertebral. Vou dar uma isolada aqui para que vocês possam ver os dois grupos musculares, tanto o reto abdominal quanto o oblíquo interno do lado direito do boneco e o oblíquo interno do lado esquerdo do boneco. A gente volta. Aliás, eu vou fazer dessa forma para que se tenha a visão da musculatura de oblíquos e vou fixá-lo também agora aqui, que aí nós já temos também unido com a ação do esqueleto humano. Então aqui, relembrando, o reto abdominal é um flexor lombar da coluna vertebral. Há como se isolar ele durante um exercício abdominal, desde que nós venhamos a trabalhar somente com o movimento da coluna vertebral. Volto a repetir, Treine Foco gravou 28 programas tratando desse tema, exercícios abdominais, onde em cada um dos programas nós abordamos um exercício abdominal diferente e analisamos essa musculatura. Então, se vocês quiserem ver essa projeção do Treine Foco Anatomia de hoje na prática, sugiro a vocês que vocês busquem então essas gravações, esses programas no nosso site, aonde vocês vão no menu séries e encontram lá a série sobre exercícios abdominais. Vocês vão encontrar todo esse rol de postagens que nós fizemos sobre os exercícios abdominais, que incluíam, obviamente, como eu venho tratando e fazendo o link aqui, o músculo reto abdominal e os oblíquos. Então, o reto abdominal, flexor lombar da coluna vertebral, e os oblíquos têm uma função maior em termos de mobilidade da coluna vertebral. Além de contribuírem levemente, mas contribuírem para a flexão lombar da coluna vertebral, são fortes no movimento de inclinação lateral. Se nós diminuirmos aqui, projetarmos esse boneco inclinando para um lado, agora aqui nós tiramos, vamos voltar com ele. Inclinando para um lado ou para outro, os músculos oblíquos, aqui nós já temos o oblíquo externo, que eu não vou colocar agora, é uma camada que eu ainda não quero, vou deixar por último, para que nós façamos depois essa análise. Agora sim, fixei. Se nós projetarmos o boneco aqui e inclinarmos ele lateralmente, os oblíquos internos estarão atuando desse lado. Se inclinar para o outro lado, o oblíquo interno do outro lado. Então, além de flexor lombar da coluna vertebral, também faz a inclinação lateral da coluna e, além disso, proporciona a rotação do tronco para um lado e para o outro, para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, se nós olharmos do ponto de vista funcional, de mobilidade, a musculatura de oblíquos tem uma ação mais importante ou mais flexível no sentido de se ter mais movimentos a partir dessa musculatura. Então aqui eu vou fixar mais uma vez para que nós possamos ter essa visão. Vamos aumentar, vamos verificar. Mas ainda, falando de parede abdominal, esses dois grupos musculares compõem a parede abdominal, mas nós ainda temos aí o oblíquo externo, que também compõe essa musculatura
da parede abdominal. Então vejam bem agora aqui. Nesse momento eu tenho o reto abdominal e os oblíquos internos e o oblíquo interno, lado direito e esquerdo, e agora vem a projeção do oblíquo externo. Então vamos de novo aqui fazer uma projeção. Vamos rodar para um lado. Vejam bem que aqui aparece a camada do oblíquo interno e sobre essa camada o oblíquo externo. Então justamente esse é o nome de oblíquo externo, porque é uma camada mais externa muscular e obviamente o oblíquo interno é uma camada mais interna muscular. Também tem um sentido das fibras aqui que cruzam sobre a parede abdominal, mas nesse momento não trata do escopo dessa minha apresentação. Então não vou adotar ainda a análise do sentido das fibras oblíquas, né? Por isso também oblíquo. O sentido das fibras nós podemos notar que elas são oblíquas em diagonal em relação à parede abdominal. Então agora, reto abdominal, oblíquo externo e buscando a identificação do oblíquo interno, nós podemos perceber que nós temos agora três músculos formando a parede abdominal e esses três músculos têm a sua função de sustentadores das vísceras, evitando que o abdômen fique protuso, ou seja, projetado à frente. Então, trabalhar de uma forma significativa no treinamento, tanto a musculatura de oblíquo externo quanto oblíquo interno, mais reto abdominal, além do músculo transverso do abdômen, que nós não vamos apresentar na postagem de hoje, são músculos importantes para sustentar as vísceras, evitando, numa situação que essas vísceras venham se projetar à frente, que nós chamamos de protusão abdominal. O abdômen está protuso à frente. Então, o trabalho muscular, não só do reto abdominal, mas também dos oblíquos, tanto interno quanto externo, contribui de forma estética para evitar a protusão, até certo ponto, evitar essa protusão abdominal. Então, nós podemos entender a partir desse ponto que é um forte músculo, são fortes músculos sustentadores viscerais. O oblíquo externo também tem as funções de flexão. Agora nós estamos aqui isolando o oblíquo externo. Vou tirar daqui também o oblíquo interno que se encontra lá. Nós temos aqui isolado agora o oblíquo externo, para termos uma visão mais panorâmica do mesmo. Ele faz os movimentos, contribui levemente para o movimento de flexão da coluna vertebral, vendo bem que o motor primário desse movimento é o reto abdominal, como eu comecei a apresentação. Também participa das inclinações laterais para o lado direito ou lado esquerdo e também participa o oblíquo externo das rotações do tronco para o lado direito e para o lado esquerdo. Então há uma similaridade com o oblíquo interno em termos de produção de movimento. Se produz três movimentos diferentes. Nós podemos ver que essa camada mais externa ela começa em regiões próximas aonde temos a inserção do serrátil anterior, aonde começam as camadas do oblíquo externo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Sobre ele, mais uma vez, vamos posicionar então aqui, entrará o músculo reto abdominal. Vamos fixá-lo agora aqui. Formando então toda a parede abdominal e internamente o oblíquo interno, como eu mostrei anteriormente. Então nós temos aqui os músculos da parede abdominal, de novo, sustentadores viscerais e produtores de movimento. Quais os movimentos? Flexão da coluna vertebral, mais fortemente o motor primário desse movimento reto abdominal, os movimentos de inclinação lateral do tronco, os oblíquos e também os movimentos de rotação, aí incluindo também a musculatura de oblíquo. Então vejo que são músculos bem importantes e existem variações de treinamentos muito grandes para poder trabalhar principalmente a musculatura de oblíquo, já que nós temos uma variedade de movimentos, ou três movimentos diferentes, que podemos executar fazendo um treinamento para essa musculatura. Eu vou tentar posicionar agora aqui o latíssimo do dorso, só para dar a visão para vocês como se posiciona o latíssimo perante essa musculatura, como fica essa face lombar aqui atrás. Então nós temos aqui a musculatura que eu havia falado e aqui o latíssimo do dorso compondo a região com a face lombar, aonde o oblíquo interno também irá entrar nessa camada. Aqui está o oblíquo interno, vamos fixá-lo. Também entra nessa camada. Então vejam bem, aqui eu estou tentando agora mostrar como se posiciona aqui o latíssimo. Ver se eu consigo encontrar aqui o serrátil anterior, aqui está ele, para poder dar uma visão também como fica a questão do latíssimo do dorso com o serrátil anterior e o posicionamento em relação ao oblíquo externo, ponto de inserção do serrátil anterior e o começo dos músculos da região da origem do oblíquo externo.
Então aqui a gente tentou mostrar também que boa parte da sustentação visceral aqui embaixo é feita por eles. E é um músculo bem importante do ponto de vista estético, como eu falei, do ponto de vista funcional também. Então o Treino em Foco hoje, na sua penúltima programa da série, tentou mostrar um músculo ou um grupo muscular, os músculos que compõem a parede abdominal, que foram temas de diferentes programas e certamente serão temas ainda de diferentes exercícios de análise que nós fazemos na musculação ou fora da musculação, inclusive os exercícios abdominais. Lembrando que esse grupo muscular, junto com uma cadeia que nós vamos apresentar no último programa do Treino em Foco Anatomia, que são os eretores da espinha, são fortes músculos que mantêm o alinhamento da coluna vertebral e o alinhamento do tronco, formando parte da musculatura do core, que é a musculatura que sustenta o tronco e dá uma boa base de sustentação quando nós trabalhamos ou treinamos a musculatura de membro superior ou de membro inferior, principalmente em exercícios onde há uma sobrecarga sobre a coluna vertebral. Esses músculos, dentre eles, incluindo o reto abdominal, oblíquo interno e externo, como nós abordamos hoje, mais os músculos de eretores da espinha que nós vamos abordar no último programa da série, são músculos fundamentais para que seja mantido um bom equilíbrio, uma boa postura da coluna vertebral durante a execução dos exercícios. E aí denominado por alguns grupos de pesquisadores e professores como musculatura do core, por muitos estudiosos. Esses músculos são fundamentais e, em alguns casos, antes de se começar a treinar forte musculatura de membros, é importante que se dê um bom fortalecimento, que tenha um extremo cuidado, com uma grande eficiência muscular de nível de força nesses músculos para que se tenha uma base de sustentação da coluna vertebral e a partir de uma boa base de sustentação da coluna vertebral venhamos a treinar com maior eficiência e segurança a musculatura tanto de membros superiores quanto de membro inferior. Então aqui nós vemos mais uma função desse grupo muscular associado aos músculos que nós vamos abordar depois de quadrado lombar, eretores da espinha, da face posterior do tronco. Os músculos do core funcionam como estabilizadores da coluna vertebral, são fundamentais. E dentre eles hoje, vocês tiveram então acompanhamento aí dos oblíquos e do reto abdominal. Então vejam bem, desde o ponto de vista estético até o ponto de vista funcional de mobilidade e do ponto de vista postural, essa musculatura é fundamental. Então são músculos importantes serem treinados, sabemos bem quais os exercícios executar e de que forma executar com segurança e eficiência o treinamento desses grupos musculares para que se tenha tanto a parte funcional quanto a parte estética e postural bem trabalhadas com grande segurança no trabalho. Espero que vocês tenham gostado do Treino Foco Anatomia de hoje. Embora tenha sido aprofundado, nós deixamos aqui algumas questões que fazem parte de aulas de pós-graduação, que não é o objetivo do Treino Foco Anatomia. Lembrando, repito, que o objetivo nosso do Treino Foco Anatomia é trazer bases de grupos musculares de anatomia para que vocês conheçam um pouco mais os grupos musculares que vocês estão trabalhando. Alguns alunos de educação física e de fisioterapia também estão usando esse material, embora bem simplório. Nós poderíamos ter feito aqui algumas análises mais aprofundadas, mas esse não foi o nosso objetivo durante essa série. Lembrando então que nós temos o último programa na próxima semana. Aguardo vocês lá. Espero que tenham gostado do programa de hoje. E um grande abraço, me despeço, um grande abraço e nos vemos no nosso último programa semana que vem. Até lá!